Shalom, shalom, meus irmãos. Vamos a mais uma leitura da palavra. Estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios e estamos no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Irmãos, aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo nos apresenta um chamado profundo à maturidade espiritual. Paulo escreve à igreja de Corinto, porque percebeu que, apesar deles terem recebido o Evangelho e os dons do Espírito Santo, ainda viviam como crianças, eram carnais.
Pois havia entre eles divisões, inveja, contendas, disputas e preferência por líderes, como se pertencer a Paulo ou a Apolo fosse mais importante do que pertencer a Cristo. Então Paulo começa mostrando que existem irmãos que ainda precisam ser alimentados com leite, porque não estão preparados para um alimento mais sólido. E isso revela que conhecer a Cristo não significa alcançar maturidade automaticamente. É possível estar dentro da igreja, conhecer a palavra, participar, das atividades da igreja e ainda assim permitir que a carne governe, nas atitudes e também nos relacionamentos. O problema dos coríntios não era a falta de dons, mas falta de maturidade para administrar o que Deus havia colocado em suas mãos, o que Deus estava fazendo, entre eles. Porque todos somos responsáveis por administrar o que Deus nos dá. Então, Paulo exorta essa visão que eles tinham dos próprios líderes, explicando que tanto ele quanto Apolo eram apenas servos, por meio dos quais Deus fez a sua obra. E isso serve de alerta para nós, ainda nos dias de hoje, para não colocar os líderes, muitas vezes, no lugar de Deus. Pessoas, sim, são usadas por Deus para ensinar, discipular, mas o crescimento sempre vem do Senhor. Depois, Paulo apresenta a igreja como uma lavoura de Deus e também como um edifício em que ele lançou o fundamento, mas cada um deve prestar atenção em como está sendo construído sobre esse fundamento. É importante estarmos atentos sobre qual fundamento estamos construindo e de que maneira estamos crescendo. Temos que construir sobre Cristo, ele é o fundamento, sobre a palavra, sobre a obediência, santidade, dependência do Espírito Santo. E não construir sobre vaidade, reconhecimento próprio, orgulho, interesse egoísta e opiniões alheias, Porque Deus sempre vai olhar para aquilo que fazemos. As nossas obras serão provadas e temos essa responsabilidade de construir com qualidade espiritual. A conversão, irmãos, não é um ponto final onde podemos dizer isso é tudo, não precisamos fazer mais nada. Muito pelo contrário. É só o início e Deus nos chama a um crescimento e a desenvolver discernimento, aprender a obedecer e deixar ser guiados pelo Espírito Santo, e abandonando as obras da carne. É uma constante. Maturidade espiritual não é muito saber, não é saber de cor os versículos da Bíblia, mas é permitir que o que sabemos e conhecemos da palavra transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração. Pessoas maduras na fé não competem entre si para provarem o seu valor, mas entende que cada membro possui uma função importante e todos dependem igualmente de Deus. O Paulo nos lembra que somos templo de Deus, portanto, já não somos mais exclusivos nem de nós mesmos e somos chamados a cuidar do que Deus confiou a nós. Corpo, saúde, a fé, relacionamentos, os nossos pensamentos, os dons e a maneira como servimos. Existe uma obra sendo construída. Deus está edificando pessoas que não são sustentadas apenas de emoções e opiniões humanas, mas firmadas em Cristo. Aleluia! Deus não procura apenas pessoas que comecem bem, mas Ele deseja que essas pessoas permaneçam em constante aprendizado e crescimento em tudo, na família, no ministério, nos relacionamentos, na vida espiritual. Tudo precisa estar alinhado ao fundamento da palavra de Deus, que é Jesus.
Que Deus não nos encontre apenas cheios de conhecimento, irmãos, mas em constante busca pelo Espírito, por crescimento, maturidade, permitindo que o Espírito Santo nos transforme profundamente para a glória de Deus. Porque o verdadeiro crescimento não é aquilo que aparece diante dos homens, mas é aquilo que permanece quando Deus prova a obra. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.